Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Tema de Dia. O meu nome é Diogo Vidal Silva, tenho comigo Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos para o 00. Pedro, o tema em grande destaque é a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões. Que balanço é que se pode fazer desta campanha dos encarnados na Champions? Olá Diogo, bom dia. Eu penso que é um balanço extremamente positivo, sobretudo pela eliminação contra quem é, contra o Barcelona. Penso que não pode haver aqui grandes críticas a fazer à equipa do Benfica, que competiu contra uma equipa que estava claramente, não sei se um ou vários níveis acima do Benfica e de várias outras equipas que poderiam surgir nestes oitavos de final. Ao fim de 3 épocas a chegar aos quartos de final, o Benfica cai nos oitavos, dentro de uma competição que está num patamar diferente, é uma competição que está organizada de forma diferente, portanto estes oitavos de final podemos dizer que são quase equivalentes aos quartos de final, ainda que em termos de designação o Benfica cai numa fase antes daquela que caiu nas últimas três temporadas. Ainda assim, com 5 vitórias e 5 derrotas no seu historial desta edição da Liga dos Campeões, sendo que 3 destas derrotas são frente ao Barcelona e uma é contra o Bayern de Munique, que também segue em frente para os quartos de final. Portanto, só fica aqui, se calhar, este amargo de boca da derrota frente ao Feyenoord, recordando que o Feyenoord também chegou aos oitavos de final, eliminando o Milan no play-off, e só caiu aos pés do Inter, que também está a jogar num nível extraordinário e que é líder da Série A, inclusive. Portanto, é um balanço que eu acho que tem que ser muito positivo, mesmo pelo que o Benfica conseguiu, e aqui o Benfica fica só por atingir uma coisa, que foi o recorde de receita na Liga dos Campeões, não conseguiu atingi-lo. O recorde vem ainda da época 22-23, onde conseguiu 72,5 milhões de euros em toda a competição. Neste novo formato havia a expectativa do Benfica poder alcançar esse recorde por haver mais jogos, por haver mais oportunidade. Acaba por não conseguir, o Benfica fica-se apenas por 71 milhões e 800 mil euros de receita, 60 deles só na fase de Liga. Acaba por ser um encaixe muito bom nesta temporada, ficou só a faltar esse recorde, tanto do Benfica como também o recorde de uma equipa portuguesa que ainda pertence ao Porto na época 18-19, que conseguiu chegar aos 79 milhões de euros. Havia esta expectativa, por ser uma nova fase, por haver mais jogos, de se atingir esse recorde que não conseguiu. Ainda assim, até neste capítulo, pode-se considerar que foi um sucesso esta fase de grupos e a fase de Liga primeiro, e estas duas eliminatórias do Benfica eliminando o Mónaco e caindo só aos pés do Barcelona. Sim, e posto isto, quais é que são os principais pontos positivos desta campanha? Eu diria que o facto do Benfica estar a suceder tão bem na Liga dos Campeões forçou em janeiro ao mercado ser um mercado robusto do Benfica e, por sua vez, valorizar mais jogadores no campeonato e na Liga dos Campeões. Passando a explicar, penso que o Benfica, primeiro de tudo, valorizou 2, 3 jogadores de uma forma que, se calhar, no campeonato só ou noutra competição da UEFA não valorizaria tanto. Começando por Pavlidis, 7 golos é o recorde de golos de um jogador do Benfica numa edição da Liga dos Campeões. E isso valoriza muito o jogador. Também o seu hat-trick contra o Barcelona perdão, e o facto de ser o jogador do Benfica com mais gols numa competição da UEFA valoriza muito o Pavlidis, que até começou mal a época. Depois, outros jogadores que emergiram, Florentino, Carreras, Coxo, jogadores que saltaram para uma montra que se calhar não tinham até aqui. Por outro lado, aquilo que eu dizia, a ideia do plantel mais competitivo, o facto do Benfica andar a jogar de 3 em 3 dias, sobretudo nesta fase mais próxima do calendário, forçou Bruno Lage a jogar com outros jogadores na Liga e isso valorizou-os também. O facto de, por exemplo, Samuel Soares, ainda nesta última semana, é um excelente exemplo disso, forçado a ir para a baliza, entre aspas, para descansar Trubin, mostrou-se a alto nível. Bruno Lage também teve coragem de lhe dar rotação antes da taça, para entrar nesta rotação da baliza com Trubin, e ele está a corresponder a um alto nível. Se calhar Samuel Soares não sairia da sombra se não fosse essa exigência da UEFA ou das competições UEFA do Benfica. O reforço Dal, que se mostrou mais no campeonato e que agora também foi forçado a jogar, entre aspas, pela ausência de Carreras na Liga dos Campeões, e jogou sempre a um alto nível. A Amdouni a aparecer como uma segunda linha mais vezes e a aparecer também a bom nível para substituir, sobretudo no campeonato, a rotação de Pavlidis e de outros jogadores.
estas segundas linhas emergiram de uma forma que, se calhar, sem a Liga dos Campeões não emergiam, e quando foram chamadas a ser reforço na Liga dos Campeões, em muitos jogos, lembro-me de Amdouni, o próprio Dal, outros jogadores do meio campo, por exemplo, o Barreiro, foram jogadores que se mostraram também ao treinador por força de ter que rodar bastante o plantel ou ter que dar minutos a vários jogadores para não rebentar, digamos assim, sempre os mesmos. Portanto, o plantel do Benfica como um todo saiu muito valorizado, mas sobretudo aqui estas unidades que eu referi parece-me que saíram muito valorizadas na Liga dos Campeões em particular. Pavlidis, Florentino, Carreras e o próprio Coxo, que era um jogador que não estava a ser, se calhar, a tirar todo o seu potencial, e nesta temporada, com Bruno Lage, sobretudo, tem-se sentido em alguns jogos, sobretudo na Liga dos Campeões, que ele eleva o nível, e eu acho que isso mostrou um Coxo que ninguém tinha visto. E do ponto de vista negativo, o que é que destacarias? Não há na equipa um ponto negativo que eu consiga destacar nesta Liga dos Campeões. Talvez o empate com o Bolonha seja o ponto mais baixo da campanha total do Benfica, num jogo, sobretudo em casa, poder ter deixado o Benfica com outro conforto no apuramento, mas é um acidente de percurso que pode acontecer nesta campanha que foi muito bem conseguida por parte do Benfica, recordando 3 derrotas com o Barcelona, uma com o Bayern de Munique e uma com o Feyenoord, além destes 2 empates, um com o Mónaco e um com o Bolonha. Mas eu iria destacar algo fora do campo e que me parece que vai obrigar um bocadinho a reflexão da direção do Benfica, da estrutura do Benfica e dos próprios adeptos, que são exatamente o comportamento dos adeptos, sobretudo nos jogos fora. Penso que deixou uma marca no Benfica este jogo com o Barcelona de despedida, ou esta eliminatória do Barcelona de despedida. No jogo em casa foi parado o jogo por causa de uma celebração com tochas durante o jogo, e no jogo fora, vários vídeos que circularam na imprensa espanhola, sobretudo com algum choque e reprovação do comportamento dos adeptos do Benfica fora do estádio. Dentro do estádio voltaram a usar tochas, e é um comportamento que se vem a repetir nos últimos anos, recordando, se calhar, o incidente mais grave frente ao Inter em 2023, que levou a mão pesada da UEFA, na altura com multa e com castigo para o Benfica, e que me parece que marca de forma negativa a passagem do Benfica na Liga dos Campeões. Foram adeptos que marcaram também pela positiva dentro do estádio, porque apoiaram muito. Vários jogos em que se ouviram quase só os adeptos do Benfica. Lembro-me, por exemplo, em condições muito particulares, o do jogo de Munique, em que o estádio quase se associou a um luto de um adepto que tinha sucumbido dentro do estádio, mas os adeptos do Benfica acabaram por fazer uma festa dentro do jogo que se ouviu quase de forma inesperada num estádio que é dominado por mais de 60 mil alemães, e o Benfica fez-se ouvir. No estádio da Juventus a mesma coisa. Vários jogos, ou quase todos os jogos que o Benfica foi fora, teve um apoio extraordinário, marcado pela negativa, pelo comportamento talvez menos adequado fora do estádio e também dentro do estádio. Penso que isto marca a campanha do Benfica de forma um bocadinho negativa e que obrigará à reflexão por quem pode ter mão neste comportamento dos adeptos, e que deve não repetir-se, até porque mancha também a imagem do Benfica na Europa e na imprensa internacional. E agora resta o Vitória nas provas UEFA. Como é que fica agora o ranking, em especial, claro, para os clubes portugueses? Há uma má e uma boa notícia. A má é que Portugal já não vai sair, não vai conseguir chegar ao 6º lugar, portanto não vai sair do 7º lugar, e por isso não vai ganhar uma vaga extra na época 26-27 na Liga dos Campeões. Já não será possível, e o Benfica não vai poder ajudar mais Portugal, mesmo que o Vitória ganhasse a Conference League, que é um cenário difícil, mas possível, pouco provável, mas possível. Mesmo isso não daria os pontos necessários de ranking para Portugal chegar ao 6º lugar. A boa notícia é que também não será ultrapassado no 7º lugar. A Bélgica teria remotas possibilidades, com 2 equipas, uma na Conference e uma na Liga Europa, aliás, na Liga dos Campeões, de poder chegar ao 7º lugar de Portugal, mas pelos resultados que aconteceram nessas eliminatórias, é mesmo muito pouco provável que isso aconteça. Por exemplo, o Bruges teria que ganhar a Liga dos Campeões para haver essa possibilidade de chegar ao nosso lugar do ranking. É extremamente longínquo essa possibilidade, portanto, Portugal não será com certeza ultrapassado neste 7º lugar, e essa é a boa notícia. Pelo menos mantém
as mesmas vagas que tem, por exemplo, na Liga dos Campeões, uma equipa de forma direta e uma equipa terá de novo que ir jogar a pré-eliminatória. Obrigado, Pedro. A eliminação do Benfica foi o ponto central no tema do dia, mas não se desligue de 0-0 e nesta quarta-feira pode assistir ao Negócio e Mistério, podcast apresentado por Humberto Ferreira e Vasco Sousa.